jovens produtivos, alegres e no auge de suas formas físicas. Seu objetivo era alcançar o cume do Monte Otortenda. Algo catastrófico aconteceu. Investigadores disseram que a tenda apresentava cortes feitos à faca, realizados de dentro para fora, e que os esquiadores fugiram de noite calçando apenas meias ou mesmo descalços, reduzidas a massas de carne viva. E o caso sofreu uma reviravolta ainda mais bizarra. Foi encontrado entre seus dentes vestígios de sua própria pele e carne. Seu coração batia quando a língua foi removida de sua boca. Um horrendo afundamento de crânio foi descrito. Eles foram achados massacrados a alguns metros longe da ravina. Caçadores Mansi e outros turistas já tinham reportado o aparecimento de bolas de fogo. Os Mansi possuem várias lendas sobre criaturas misteriosas que habitam os Montes Urais. Alguém ou alguma coisa tentou literalmente arrancar sua cabeça. Olá, eu sou o Cleitão e você está no Absonauta. Era o final da década de 1950 e o período conhecido como Guerra Fria dominava o cenário político mundial. A leste de Berlim, uma sombra de paranoia cobria a poderosa União Soviética com um manto silencioso. A morte de Stalin em 1953 pôs fim a uma era escura de enorme repressão e medo. E apesar das tentativas de seu sucessor, Nikita Khrushchev, de promover reformas, a União Soviética ainda era um país muito fechado. A história que vamos contar hoje ficou congelada por décadas, restrita a relatórios internos e à imprensa controlada pelo Estado Soviético. Por um longo período, aqui no Ocidente, nada se falou sobre o que ocorreu naquela noite fria de inverno aos pés dos Montes Urais. Apesar da comoção gerada, as famílias foram obrigadas a enterrar seus filhos em caixões fechados e viver seu luto com discrição. As vítimas não tiveram chances contra aquilo que o relatório oficial emitido pelas autoridades para abafar o caso chamou de forças impressionantes. Mas para o povo indígena que habita aquela região desde tempos imemoriais, tais forças podem ter relação com entidades antigas, protetoras da pureza daquelas terras. Ou, talvez, com algo ainda mais estranho. Os Urais são uma cordilheira de montanhas localizada na Rússia, a cerca de 1000 quilômetros de Moscou, e que se estende desde o Cazaquistão até o Ártico. É considerada como a linha natural que divide dois continentes, Europa e Ásia, e seu ponto mais alto chega a quase 2000 metros. Os envolvidos no incidente eram estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, hoje Universidade Técnica Estadual dos Urais, em Ekaterimburgo, capital do Oblast de Sverdlovsk. 8 homens, 2 mulheres, jovens produtivos, alegres e no auge de suas formas físicas, todos experientes no tipo de empreitada que iriam realizar. Naquela época, caminhadas difíceis para os Urais subpolares, ou como eram classificadas, a categoria mais alta de dificuldade, ou categoria 3, eram o tipo favorito de recreação para os jovens. Acreditava-se que tal atividade trazia coragem, bravura, um senso de amizade e até mesmo de autossacrifício. Igor Dyatlov, aluno veterano do IPU, era um jovem muito inteligente, meticuloso e sensato. Sua natureza amigável com as pessoas e inventividade o tornaram o líder da expedição. Ele selecionou cuidadosamente os participantes, cuidando não apenas da preparação física e esportiva, mas também do moral do grupo. Conta-se que carregava consigo um rádio portátil que foi projetado e construído por ele mesmo, Yuri Doroshenko. Yura, como seus amigos o chamavam, tinha 1,80 m de altura. Certa vez, durante um acampamento,
Ele afugentou um enorme urso usando apenas um pequeno martelo geológico. Seus amigos o classificavam como um homem calmo, modesto e autoconfiante, o perfeito gigante gentil. Lyudmila Dubinina era o membro mais jovem do grupo, mas apesar da idade, já tinha certa experiência em caminhadas nas montanhas. Ela geralmente liderava as expedições menores organizadas nos finais de semana. Em certa feita, durante uma expedição, foi baleada na perna por um tiro acidental disparado pela espingarda de um caçador. Ela enfrentou a situação com resiliência e espírito otimista. Foi carregada de volta ao acampamento em uma maca por quase 80 quilômetros, em meio à taiga da montanha. Ela fez todo o trajeto demonstrando coragem e animando seus camaradas. Georgy Krivonichenko. Ele nasceu na Ucrânia, mas sua família se mudou para Sverdlovsk em 1949. Seu pai tinha um cargo de alto escalão e, apesar disso, nunca obteve respostas acerca do que aconteceu com o rapaz. Georgy tinha uma voz muito forte e sonora. Dizem que se você o ouvisse cantar ou recitar seus poemas, nunca mais o esqueceria. Era o amigo mais próximo que Dyatlov tinha no grupo. Alexander Kolevatov. Kolevatov trabalhou no Ministério de Construção de Máquinas em Moscou. Ele foi funcionário da indústria nuclear antes de se mudar para Sverdlovsk. Ele era experiente em caminhadas e já havia até participado de uma expedição aos Urais anteriormente, tendo visitado o Monte Sablia, uma rota extremamente complicada. Era conhecido pelo seu comportamento ponderado e amável com seus camaradas. Dizem que, durante as paradas nas expedições, acendia um elegante cachimbo que espalhava o cheiro doce de tabaco no ar em volta de todos. Conforme anotado em seu diário, Alexander comemorou o aniversário em 30 de janeiro durante a expedição de Athos. Seu presente foi uma tangerina, alegremente compartilhada pelo grupo. Nikolai Thibaut Brignoli. De ascendência francesa, seu sobrenome em comum fazia erguer algumas sobrancelhas em quem não o conhecia. Mas ele sabia quebrar o gelo com seu senso de humor meio bobo e a maneira desleixada com que se vestia divertia a todos. Kolya era bastante experiente em caminhadas e ensinava qualquer iniciante a encontrar a trilha em meio à neve recém-caída, acender fogueira a partir de galhos secos sob péssimas condições climáticas e derreter a neve para cozinhar e fazer chá. Era o tipo de integrante indispensável em qualquer expedição. Semyon Zolotariev, o mais velho dentre os membros do grupo. Sua presença na campanha foi arranjada de última hora. Apresentou-se a Dyatlov como um professor de educação física formado pelo Instituto de Minsk. Disse que precisava dessa experiência para obter o título de mestre em caminhada turística da União Soviética e foi aceito. Ninguém do grupo o conhecia e o considerava um tipo um tanto misterioso. Descobriu-se, após os fatos ocorridos naquele fatídico inverno, que Semyon era membro do Partido Comunista e que trabalhou em uma instalação do governo em uma cidade tão secreta que seu nome era proibido de ser pronunciado ou escrito. Antes do ocorrido, ele teria dito aos seus alunos: Zinaida Kolmogorova. Ela era conhecida por sua simpatia e vontade de ajudar os demais. Desde o começo, se envolveu na organização das campanhas turísticas às montanhas, e sua postura proativa fez tudo mais fácil para os participantes. Certa vez, durante uma expedição de férias, foi mordida por uma cobra venenosa, e sua vida foi salva por um silvicultor que lhe aplicou soro de iogurte na ferida. Durante todo o seu ordalho, Zina permaneceu calma e sua principal preocupação era não atrasar seus colegas de caminhada. Rustem Slobodin. Rustic era um jovem atlético, obstinado e um tanto lacônico. Tinha o hábito de se dedicar à prática de várias modalidades esportivas ao mesmo tempo, e se saía muito bem em todas elas. Vinha de uma família respeitada que morava em um bloco de bons apartamentos na cidade e, apesar disso, ele não se vangloriava. Seus amigos nutriam por ele verdadeira adoração. Apenas um membro da expedição sobreviveu. O seu nome era Yuri Yudin. Ele acabou desistindo da caminhada na última etapa, antes do grupo se dirigir às montanhas, devido a uma inflamação do nervo ciático. Yudin
Sofreu até o fim da sua vida com a massacrante culpa do sobrevivente. A cada 2 de fevereiro, ele se esforçava para visitar o túmulo de seus camaradas perdidos. Ele acabou falecendo em 2013, aos 75 anos de idade, sem saber o que realmente aconteceu com seus amigos. 23 de janeiro de 1959. O grupo Dyatlov deixa Sverdlovsk de trem. Os 10 carregavam equipamentos adequados para a prática de montanhismo: roupas, botas impermeáveis, lanternas, provisões, mapas, cobertores e uma barraca para 10 pessoas, costurada à mão pelo próprio Igor Dyatlov. Seu objetivo era alcançar o cume do Monte Otorten. Nessa época do ano, a rota escolhida era considerada de dificuldade extrema ou categoria 3, segundo a classificação do Ministério de Turismo. O plano era percorrer a trilha toda e estar de volta em 18 dias. O percurso inteiro se estendia por 300 quilômetros. 25 de janeiro de 1959. O grupo chega de trem à cidade de Ivdel e de lá pegam carona na caçamba de um caminhão que os leva até o vilarejo de Vizay, o último assentamento mais ao norte, considerado a porta de entrada para a região subpolar dos Urais. Lá passaram a noite e de manhã compraram pão antes de partirem. 27 de janeiro de 1959. O time começa a caminhada em direção ao Monte Otorten, subindo a trilha que margeia o rio Losva. 28 de janeiro de 1959. Yuri Yudin desiste da expedição devido ao mal-estar e retorna a Vizay. Entre 28 e 29 de janeiro de 1959. Os esquiadores continuam sua movimentação seguindo o leito do rio Auspia. Investigadores usaram os registros escritos nos diários de Kolevatov e Kolmogorova e as fotos tiradas por Dubinina para recriar a rota do grupo e montar o cenário do que houve até a fatídica noite do incidente. 31 de janeiro de 1959. O grupo chega à margem do vale do rio Losva e lá montam um acampamento para passar a noite. 1º de fevereiro de 1959. Os esquiadores chegam à encosta da área de maior altitude, onde se preparam para a escalada. Lá estocam comida e provisões em uma plataforma na floresta chamada Labaz, para serem pegas na volta. A intenção era de aliviar o peso das mochilas. A passagem do Vale Auspia para o Vale Losva é um pequeno planalto com afloramentos. De acordo com os planos, eles deveriam fazer a passagem naquele dia e chegar do outro lado ao anoitecer, onde levantariam o acampamento. Mas o clima piorou muito naquela tarde. A força do vento aumentou e derrubou as temperaturas em menos 25 graus Celsius. A estação meteorológica de Ivdel registrou que as temperaturas nas montanhas entre os dias 1º e 2 de fevereiro eram entre menos 30 e menos 35 graus, e a velocidade do vento chegou a 125 km por hora. A nevasca que se formou fez com que se perdessem, desviando seu caminho para o oeste e os levando direto ao Monte Kolatsiakov. Ao perceber seu erro, Dyatlov resolveu parar e montar acampamento no sopé da montanha. Era por volta de 18 horas, já estava escuro. Se considerarmos que, sob tais condições severas, o grupo levou de 1 hora a 1h30 para armar a barraca, então os 9 deveriam estar instalados no interior de sua tenda entre 19 horas e 20 horas. Por volta desse horário, eles jantaram, e logo em seguida, Thibaut Brignoli e Zolotariev saíram para urinar. Supõe-se que isso aconteceu porque, dentre todos os membros do grupo, eles eram os que estavam melhores vestidos. E logo em seguida, algo catastrófico aconteceu. Dyatlov esperava estar de volta ao vilarejo de Vizay até o dia 12 de fevereiro, quando um telegrama seria enviado por ele ao clube esportivo do instituto, mas devido às dificuldades encontradas na trilha, ele teria dito a Yudin no dia em que este desistiu da caminhada que o retorno do grupo deveria ocorrer até por volta do dia 15 daquele mês. Como o grupo tinha suprimentos suficientes para aguentar até o dia 14, ninguém estranhou esse atraso. No entanto, os dias foram se passando e nenhum sinal do retorno em segurança da expedição chegou.
Em 26 de fevereiro de 1959, Rima Kolevatova, irmã mais velha de Alexander Kolevatov, envia um telegrama endereçado a ninguém menos que o primeiro secretário do Partido Comunista, Nikita Khrushchev. Com a demanda das famílias por respostas, a direção do Instituto Politécnico é obrigada a tomar uma ação e um grupo de busca formado em sua maioria por estudantes e professores é enviado para as montanhas. Em 20 de fevereiro, o exército também se envolve nas buscas disponibilizando aviões e helicópteros. Até mesmo uma seleção de guardas e funcionários do Gulag de Ivdel, com cães farejadores, foram lançados de helicóptero na área do Monte Otorten. Na manhã de 26 de fevereiro de 1959, a tenda do grupo Dyatlov é encontrada na encosta da crista oriental da montanha Kolatsyakov, a 1080 metros de altura, vazia. Os pertences dos estudantes, esquis, botas, um cortador de gelo, uma câmera, cobertores e comida abandonados. Investigadores disseram que a tenda apresentava cortes feitos à faca, realizados de dentro para fora, e que os esquiadores fugiram de noite calçando apenas meias ou mesmo descalços. Eles fugiram às pressas, como indicavam as pegadas impressas na neve. 8 rastros, estimou-se que um deles tinha sido carregado, foram encontrados na direção morro abaixo, levando quase até os primeiros troncos de um denso bosque próximo, ao lado oposto da passagem. No entanto, após 500 metros, o rastro se perdia, pois as pegadas já estavam cobertas pela neve. Em 27 de fevereiro, investigadores encontraram os primeiros corpos. Sobre um enorme e velho cedro, às margens da floresta, a 1.500 metros da tenda, os restos de uma pequena fogueira foram achados. Pequenos galhos ainda úmidos e tiras de roupa rasgada e enegrecidas, numa tentativa desesperada de gerar calor, marcavam a cova de Doroshenko e Krivonichenko. Ambos estavam descalços, apenas de cueca e camiseta. Os galhos do velho cedro estavam quebrados até a altura de 5 metros, sugerindo que eles tentaram escalar a imponente árvore. Testes realizados na casca removida do tronco do cedro apontaram para um incomum depósito de material humano. Eles tentaram subir na árvore sem nenhum equipamento adequado, usando apenas as mãos nuas e arrancando os galhos ásperos enquanto subiam em frenética escalada. As mãos dos 2 estudantes ficaram esfoladas, reduzidas a massas de carne viva. Os relatórios da autópsia de Doroshenko indicaram que ele, em seus momentos finais, expeliu sangue pela boca, nariz e ouvidos. Uma espécie de espuma esbranquiçada foi encontrada sobre sua face direita. A conclusão dos investigadores foi de que ele caiu do velho cedro, ou então alguém ou alguma coisa pressionou fortemente o seu peito, até que ele falecesse. Quanto a Krivonichenko, foi encontrado entre seus dentes vestígios de sua própria pele e carne. Os investigadores chegaram à conclusão de que ele, enquanto se agarrava ao tronco do cedro, tentava desesperadamente se livrar de um torpor causado pelo frio intenso. Ou então ele teria tentado abafar um grito de absoluto terror. Naquele mesmo dia, o corpo de Dyatlov foi encontrado a 1.200 metros da tenda. Apenas seus punhos cerrados eram visíveis acima da cobertura de neve. Pequenas lesões, características de quem se envolveu em uma briga, foram detectadas neles. De noite, nessa mesma data, os cães farejaram os restos de Kolmogorova. Ela jazia deitada de bruços em uma encosta a 850 metros da tenda. As buscas seguiram. Os socorristas aplicaram técnicas eficientes e cobriram uma área de cerca de 30 mil metros quadrados, usando varetas de metal de 1,5 metro de comprimento como sondas para perscrutar o terreno gelado. Encontraram o corpo de Rustin Slobodin. Ele estava enterrado sob uma camada de neve já razoavelmente endurecida, a 1.000 metros da barraca. Pelo estado e posição em que foram achados, concluiu-se que os 3 tentavam retornar ao acampamento quando finalmente sucumbiram.
Os primeiros 5 cadáveres e a barraca foram transportados de helicóptero para Ividel. Investigações começaram imediatamente e ficou constatado que nenhuma das mortes ocorreu por violência. Apesar de Slobodin apresentar uma leve fratura no crânio, os 5 faleceram de hipotermia. A busca pelos 4 membros remanescentes do grupo de Atlov tomou mais 2 meses de intenso trabalho dos investigadores. Em 5 de maio, com o degelo da primavera, os corpos de Semyon Zolotariev, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov e Nikolai Tibobrignoli foram encontrados, e o caso sofreu uma reviravolta ainda mais bizarra. Eles estavam a 75 metros do Grande Cedro, dentro de uma ravina coberta por neve até a altura de 4 metros. Seus corpos estavam sobre uma espécie de cama de galhos construída por um deles, para que se mantivessem aquecidos. Os 4 estavam melhor vestidos em relação aos outros 5, porque vestiam as roupas daqueles que já haviam morrido antes. 3 deles tinham sofrido ferimentos fatais, e um detalhe que causou estranheza e mudou totalmente o curso das investigações foi notado. Tibobrignoli apresentava uma extensa fratura craniana, enquanto Dubinina e Zolotariev sofreram fraturas massivas em suas caixas torácicas. O mais estranho era que não foi encontrado em nenhum dos dois marcas de ferimentos externos. Era como se seus corpos tivessem sido submetidos a enormes pressões mecânicas. De acordo com o relatório médico, tais ferimentos eram comparáveis aos adquiridos por vítimas de acidentes de carro. Lyudmila Dubinina vestia um suéter marrom que pertencia a Georg Krivonichenko, e o contador Geiger indicou níveis incomuns de radiação nessa peça de roupa. No relatório da autópsia apareceu a informação: falta a língua e 100 gramas de massa mucosa marrom escura foram encontradas no estômago. Isso chamou enorme atenção da mídia, que espalhou a notícia de que a moça teve a língua arrancada e que o sangue coagulado encontrado no estômago era indicação de que seu coração batia quando a língua foi removida de sua boca. A causa de sua morte foi registrada como hemorragia interna. Os exames também mostraram que nem Dubinina e nem Kolmogorova eram sexualmente ativas no momento de suas mortes. Esse detalhe tem enorme relevância, porque a conclusão é de que o grupo não foi atacado por criminosos fugitivos, ou certamente as meninas teriam sido abusadas. Semyon Zolotariev foi encontrado muito bem agasalhado. Ele vestia 2 camisas, suéter, casaco, chapéu e botas próprias para montanhismo. Ele não morreu de frio naquele barranco. Ele faleceu devido ao padrão de fraturas massivas que sofreu no peito e por hemorragia interna. Pendurada em seu pescoço foi achada uma câmera fotográfica. Infelizmente, o filme foi destruído pela água do degelo. Em suas mãos, um pequeno caderno de anotações e uma caneta. Testemunhas afirmaram que, no momento do resgate dos corpos, um coronel arrancou a caderneta de sua mão, praguejou e declarou: "Ele não escreveu nada." Depois guardou o caderno no bolso. Esta peça nunca foi descrita em nenhum relatório ou listada como evidência. O que quer que Zolotariev tenha visto e registrado em fotos ou texto na encosta daquela montanha naquela noite está perdido para sempre. Alexander Kolevatov foi encontrado adequadamente vestido. Suas roupas também tinham níveis de radiação incomuns. Seu corpo apresentava estranhas marcas de agressão. O nariz estava quebrado, um ferimento se destacava atrás da orelha esquerda e seu pescoço estava torcido e estranhamente alongado, como se ele tivesse se envolvido em um violento combate corpo a corpo com um adversário realmente grande e poderoso. Alguém ou alguma coisa tentou literalmente arrancar sua cabeça. O relatório da autópsia foi redigido faltando muitos detalhes, de maneira proposital. Hoje, só nos resta conjecturar sobre a natureza e as origens de seus ferimentos. Nikolai Tibobrignoli usava proteção pesada contra o frio polar dos Urais, inclusive botas confortáveis.
Ele e Zolotariev estavam muito bem agasalhados e provavelmente se encontravam do lado de fora da barraca no momento em que a estranha ameaça os atingiu. Lesões foram encontradas nas costas e nas laterais superiores de seu corpo. Um horrendo afundamento de crânio foi descrito, surgido em razão de uma fratura que despedaçou os ossos do topo de sua cabeça. Os médicos que examinaram seus restos mortais descartaram por completo um possível escorregamento e queda sobre uma rocha. Após receber um golpe de tamanha força, Thibaut não teria tido condições de se deslocar sozinho. Só poderia ter sido movido, carregado ou arrastado, e seus sinais vitais só poderiam ter se sustentado por mais 2 ou 3 horas no máximo. Para tentar entender o que realmente aconteceu com eles, é preciso voltar um pouco no tempo e analisar com frieza as peças desse macabro quebra-cabeças. Tentar entender quais foram as decisões que eles tomaram nos momentos cruciais e analisar com algum aprofundamento o cenário que os envolvia. O mais importante é buscar se aquecer. Então, quando eles julgaram que a ameaça que os atacou na barraca tenha ficado longe ou se afastado, talvez eles tenham tido condições de acender um fogo que possa ter durado entre 1 hora e 1 hora e meia. A análise do próprio cedro em si também pode trazer boas pistas daquilo que aconteceu naquela noite. Os investigadores chegaram à conclusão de que todos os galhos que estavam ao alcance das mãos foram removidos, mas também os galhos que estavam até uma altura de 5 metros foram removidos, mas apenas aqueles que estavam em direção de onde a barraca estava, o que nos leva a concluir que eles tentaram vigiar os arredores, porque esperavam que a mesma coisa que os atacou lá em cima também pudessem emboscá-los aqui embaixo. Esses garotos estavam cansados, estavam assustados, mas fizeram o possível para colaborar entre si e tomaram decisões bastante corajosas, bastante razoáveis. Eles estavam reunidos em volta da fogueira quando a ameaça retornou e novamente os atacou. Isso fez com que o grupo se dividisse. 2 deles subiram o tronco do cedro e permaneceram lá o máximo que puderam, enquanto o restante do grupo fugiu em desespero para dentro do bosque. Krivonichenko permaneceu agarrado à árvore até perder totalmente as forças. E mesmo após morder sua própria mão, ele acabou caindo. Doroshenko não suportou a exaustão e o frio e também cedeu. A queda foi fatal para ele, o que os espreitava finalizou o pobre rapaz, devido ao líquido espumoso encontrado em seu rosto. Depois que o perigo aparentemente passou, seus camaradas retornaram e os encontraram falecidos. Eles tiraram suas roupas, dividiram as peças entre si e posicionaram os corpos respeitosamente um ao lado do outro. Logo em seguida, Dyatlov, Slobodin e Kolmogorova decidiram retornar ao acampamento, talvez para buscar suprimentos. Foi então que, durante a sua jornada de volta, os 3 foram surpreendidos pela ameaça. Isso explica a lesão na cabeça de Rustin e as marcas de luta nos punhos de Igor. Os 4 que sobraram se embrenharam mais para o interior do bosque, cavaram uma toca na ravina e procuraram ficar em segurança e se proteger do frio intenso o melhor que foi possível para eles. Passado algum tempo, eles se sentiram confiantes o suficiente para sair e procurar pelos 3 amigos que tinham ido à barraca em busca de mais provisões. Depois de encontrar seus camaradas mortos, eles tentaram voltar para a toca, e foi quando alguém ou alguma coisa novamente os emboscou. Eles foram achados massacrados a alguns metros longe da ravina. Os corpos encontrados na ravina foram os que causaram mais estranheza durante a investigação. Todos eles foram violentamente subjugados por forças impressionantes. Mas então, o que foi que realmente aconteceu? Vamos tentar examinar algumas das teorias mais famosas e tentar, quem sabe, buscar nossas próprias respostas. Recentemente, surgiu um estudo liderado por 2 pesquisadores europeus, Johan Galmi e Alexander Puzrem, que lançou mão dos algoritmos criados pela Disney para animar a neve do filme Frozen. Eles tiveram acesso ao código-fonte e adaptaram o algoritmo para criar simulações computacionais de avalanches.
O resultado permitiu aos pesquisadores modelar simulações de impacto de avalanches sobre o corpo dos esquiadores. O resultado foi que uma avalanche de placa deslizou sobre a barraca e o peso acumulado da neve, juntamente com os objetos duros que eles levavam, como esquis, câmeras, lanternas ou fogão, foi suficiente para ferir mortalmente os montanhistas. O questionamento que essa proposta não satisfaz é que eles eram esportistas experientes demais para se deixarem dominar pelo pânico e fugir descalços, sem seus equipamentos e suprimentos. Eles tinham lucidez suficiente para saber que não durariam muito tempo lá fora, no frio extremo. Veja que, uma vez que a neve parou de descer sobre a tenda, alguém tem que ter tido a presença de espírito de tentar escavar e recuperar os calçados e mantimentos que ficaram soterrados. De acordo com os registros, houve um lançamento de foguete em 2 de fevereiro de 1959 a partir da base de lançamento Kapustin Yar, região de Astrakhan. O foguete testado naquele dia era o R-5M, mas as autoridades afirmaram que o foguete não se dirigia para a região dos Urais, onde os caminhantes de Dyatlov estavam acampados. Há pouco tempo, turistas encontraram peças de metal oriundas de testes da indústria aeroespacial russa não muito longe do local da tragédia. Tendo em vista a natureza desse tipo de teste e o momento político da época, é razoável esperar que as autoridades não confirmariam que estavam realizando lançamentos secretos de mísseis que tinham como alvo as montanhas geladas do norte. No começo dos anos 1990, o pesquisador Lev Ivanov publicou um artigo no jornal O Caminho de Lenin, que causou grande rebuliço na comunidade de ufólogos russos na época. Ivanov afirma na reportagem que foram encontradas marcas de queimadura nos galhos mais altos dos pinheiros na floresta, onde o grupo de esquiadores se refugiou na noite da tragédia. A radiação nas roupas de Kolevatov e Dubinina pode ter se originado da exposição a esse tipo de energia. Caçadores Mansi e outros turistas já tinham reportado o aparecimento de bolas de fogo no céu noturno da região desde o ano anterior, e que esse fenômeno espetacular pôde ser visto em muitas ocasiões até mesmo a partir de Ividel. Ivanov entende que o termo OVNI se refere unicamente a um fenômeno aéreo não compreendido pela ciência ortodoxa, o que não estaria obrigatoriamente relacionado a tecnologias extraterrestres. As bolas de fogo seriam, então, apenas fenômenos da natureza ainda não totalmente conhecido pelo homem. Ainda, segundo Ivanov, houve grande pressão das autoridades para que esses detalhes fossem omitidos nos relatórios de conclusão do caso. Ele se justifica dizendo que era importante manter a verdade longe da opinião pública por questões de segurança nacional. Os Mansi são um povo indígena que vive na região dos Montes Urais, na Rússia, especialmente no distrito autônomo de Khanty-Mansi. O povo Mansi é conhecido por seu isolamento e por ser um povo orgulhoso de suas origens. Os caçadores são tidos como extremamente habilidosos na arte de rastrear e também teriam plenas condições de apagar seus rastros, já que essas terras são seu campo de caça sagrado desde antes mesmo da formação da velha Rússia dos Czares. Um grupo particular de caçadores manso e maligno poderia muito bem planejar e executar um ataque rápido e mortal que emboscasse Dyatlov e seus camaradas na encosta fria da montanha que é tida por esse povo como a habitação de entidades malignas, a Montanha da Morte. Os Mansi acreditam que certas montanhas, rios e florestas são moradas de espíritos poderosos. O Monte Manaragai e o Monte Narodinaya, nos Urais, são considerados locais espirituais importantes para eles, assim como o Monte Kolatsyakol.
Ao constatar que estava realmente sendo seguido, Dyatlov pode ter tomado a decisão de acampar em terreno aberto no sopé da montanha, já que dessa maneira o grupo poderia enxergar mais facilmente a aproximação de alguém. Há uma inconsistência que devemos apontar na teoria de que o grupo foi atacado por caçadores vingativos Mansi. Devemos nos lembrar que o povo Mansi é um povo muito pobre. Os seus pertences foram deixados ao relento por muitas semanas. Foram deixados para trás ferramentas, facas, lanternas, máquinas fotográficas e inclusive todo o dinheiro da expedição. O orçamento de 2.000 rublos foi deixado para trás intocado. Houve uma tendência liderada por burocratas soviéticos de culpar os Mansi pelo crime. Sua visão de mundo, tida como incivilizada, supersticiosa pelos investigadores ateístas, serviu de combustível ao desejo das autoridades de condená-los. A cultura Mansi está profundamente ligada à natureza e ao xamanismo, e suas crenças folclóricas refletem essa conexão com o ambiente natural e os espíritos que o habitam. Seus deuses e espíritos estão relacionados a elementos da natureza, animais e ancestrais. Os xamãs ou torém desempenham um papel crucial como mediadores entre os humanos e os espíritos, conduzindo rituais para curar doenças, garantir boa sorte na caça e apaziguar forças sobrenaturais. Os Mansi possuem várias lendas sobre criaturas misteriosas que habitam os montes Urais, incluindo relatos que se assemelham ao Yeti. Na tradição Mansi, essas entidades são descritas como seres selvagens, habitantes das florestas e montanhas remotas, e muitas vezes são associados a espíritos protetores ou vingativos. Algumas crenças sugerem que tais seres seriam espíritos da floresta que punem aqueles que desrespeitam a natureza. Ou podem ser descendentes dos velhos xamãs que se isolaram da sociedade Mansi e foram acolhidos pelo sobrenatural, ganhando características selvagens e místicas. Seriam guardiões dos territórios sagrados que impedem os intrusos de se aproximarem de certas montanhas. Uma fotografia que apareceu durante as investigações do caso gerou certa controvérsia entre os que procuram explicação para o massacre em teorias ainda mais bizarras. Nessa foto, alguém ou alguma coisa parece espreitar o grupo à distância. Um ser de forma humanoide, escuro e atarracado o observa. Suas feições indistinguíveis são um buraco negro, um abismo de dúvida e mistério que parece farejar o próprio medo daquele que segurou a máquina com mãos tão vacilantes que nem mesmo conseguiram ajustar o foco para tirar essa fotografia. Depois do comunicado do desaparecimento, as autoridades que primeiro encontraram a tenda cortada e destruída notaram que, no momento crucial dos fatos, os meninos correram em desespero por suas vidas. Deixaram para trás tudo o que possuíam e desceram aos tropeços, no meio da noite, descalços e mal vestidos, sobre uma capa de neve espessa e vento congelante. O assobio da morte os perseguia naquela noite longínqua de inverno nos Urais subpolares, e eles nada puderam fazer para evitar que essa força impressionante os pegasse. E em meio a toda a perplexidade desse caso, os investigadores ainda encontraram um registro realmente desconcertante. Na entrada da barraca estava pendurado um pedaço de papel. Uma inscrição em tom jocoso foi anotada por um dos expedicionários. No papel estava escrito o seguinte: Zinaida Kolmogorova foi encontrada deitada de bruços na neve. Ela foi extremamente corajosa em seus últimos momentos. Ela e Dyatlov tentaram retornar à tenda quando o mal que os massacraria finalmente os alcançou. Ela foi achada sem sinais de violência. Seu corpo foi o que apresentou melhores condições e os médicos que o examinaram concluíram que ela partiu sem sofrer. A exaustão a venceu. Ela se deitou na neve a poucos metros da barraca
e lá se entregou ao sono mortal da hipotermia. No caminho para Ividel, Zina enviou sua última carta para a estação de Serov. O destinatário era seu amigo Valentim Tokarev. Valka, querido, então vamos caminhar. Agora todo mundo já está dormindo. Yudin, Krivonichenko, Kolevatov estão sentados ao meu lado e dizem olá para você. E Rustik e Slobodin também. E o trem está chegando. Em 3 horas estaremos em Serov. A taiga dos Urais se ergue do lado de fora das janelas. Está tudo bem, querido. Viva, Valushika, e regozije-se com o bem. O que fazer se houver tristeza às vezes? Afinal, você tem que viver, não é verdade? Você precisa ver apenas o que há de bom na vida, então a vida será mais divertida. Dou-lhe a minha palavra de que tudo ficará bem.